Fala galera, bem-vindos a mais uma videoaula de Química. Hoje o tema estudado será abundância isotópica e média ponderada. Então vamos aqui a uma breve revisão, tá? Sobre a estrutura do átomo. Basicamente o átomo é formado por três componentes, tá? Prótons, elétrons e nêutrons. E é assim que ele é representado na tabela periódica. Aqui a gente pegou o exemplo do ferro e a gente vai estar aqui explicando o que são cada um desses números, tá? Começando ali pelo de cima, 26 no caso é o número atômico do ferro, que consequentemente é igual ao número de prótons, tá? Caso esse elemento, o ferro, ele não tenha perda nem ganho de elétrons, ele se mantém ali estável, o número de prótons também é igual ao número de elétrons, ok? Ali embaixo, 55,847 seria a massa atômica desse elemento, ok? Então aqui a gente já tem os prótons, os elétrons, tá? E tá faltando os nêutrons. E como é que a gente acha o número de nêutrons? É fácil, galera, olha só. Nêutrons é igual à diferença da massa atômica e o número atômico. Então no caso aqui, a massa atômica que a gente tem é 55,847, arredondando, ficaria 56, tá? Menos 26, que é o número atômico. Então, total de nêutrons desse elemento, 30, tá? Ok, mole, né? Então vamos aqui ao próximo slide. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os isótopos, tá? Não sei se vocês lembram do ensino médio, né? Isótopos, isóbaros e isótonos, tá? Para essa matéria a gente vai precisar só saber os isótopos. Então eu vou dar uma relembrada aqui para vocês poderem entender melhor a matéria que a gente vai seguir, tá? Então olha só, o cloro ele está sendo demonstrado na tabela periódica assim, ó, 17 é um número atômico, que também é igual ao número de prótons, e 35,453 é o número da massa atômica. Só que esse elemento ele é formado a partir da união de dois isótopos dele, que são o cloro 35 e o cloro 37. Tá? 35 e 37 é arredondado, tá? Mas a massa está discriminada ali do lado, 34,96885268 e 36,96590259. Tá? Então olha só, eu vou botar aqui com o mouse aqui, ó, botar a setinha para a gente poder facilitar o entendimento. Então olha só, o que eu quero dizer, ó, essa substância aqui, ó, esse elemento cloro, ele na verdade é a união desses dois isótopos aqui, tá? E o que seria isótopo? Isótopos são substâncias que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, ó, 17 é o número de prótons e número de massa diferente. Daqui é o 35, ó, 35 e 37 é a massa desses dois cloros aqui, ok? Então vamos lá. O que seria a abundância relativa? A abundância relativa é com quanto cada um desses isótopos contribuem para a formação desse elemento, ok? Então aqui a gente tem que o cloro 35 contribui com 75,76%, ó, e o cloro 37 contribui com 24,24%, tá? E o que a gente deduz aqui, ó? Olha só, quanto mais próximo a massa relativa do isótopo for da massa geral, mais abundante ele é, ok? Vocês vão entender por que eu estou falando isso ali num exercício que a gente vai fazer à frente. Então olha só, vamos aqui fazer uns exercícios. Na verdade que eu vou mostrar a fórmula para a gente achar agora a média ponderada, tá? Então olha só, a fórmula de média ponderada é essa aqui, ó. Média ponderada é igual a massa de um isótopo, que aqui a gente nomeou de X, tá? Vezes o seu percentual de abundância, ó, mais a soma do segundo isótopo, que a gente está nomeando de Y, tá? A massa dele, ó, massa M, vezes o percentual dele. Isso tudo divididos por 100. Então aqui a gente vai pegar o exemplo do cloro mesmo para a gente poder
fazer de forma prática esse exercício e a gente conseguir entender melhor, tá? Então, olha só. Pegamos ali, ó, o isótopo, o cloro, ó, 35, que tem a massa relativa, esse valor aqui. E o cloro 37, que é a massa relativa, é esse aqui, ó. Caso não seja informado ela em números assim, em decimais, centesimais, tudo mais, é só a gente usar a forma arredondada mesmo, ok? Então, olha só. Média ponderada do cloro. É isso aqui, ó. 34,96885268, tá? Que é isso aqui, ó. Vezes, aqui é um sinal de vezes, tá, ok? 75,76, ó, que é a sua abundância relativa. Mais 36,96590259, ó, que é a massa do cloro 37, vezes, ó, vezes 24,4, que é a abundância relativa desse isótopo, porque isso tudo dividido por 100. Então, olha só, vamos fazer o cálculo, ó. Essa multiplicação resulta nesse resultado aqui, ó. Resulta nesse resultado, foi ótimo, né? Resulta nesse valor aqui. E essa multiplicação tem esse valor aqui, ó, como resultado. Ok? Então, vamos lá. Essa soma aqui deu esse valor. Tá? Isso tudo dividido por 100. Resultado final, ó, 35,453, que como nós vimos no slide anterior, é a massa do cloro que é demonstrada na tabela periódica, ok? Então, tranquilo, né, galera? Vamos para mais alguns exercícios aqui para a gente poder estar otimizando esse aprendizado de hoje, tá? Então, olha só para de forma interessante, para a gente poder resolver esses exercícios, eu vou fazer o seguinte: o vídeo vai correndo direto, só que você em casa dá uma pausa no vídeo, tá? E tenta resolver sozinho para ver se realmente conseguiu assimilar todo o conteúdo passado até agora, tá? Então, olha só. Vamos ao primeiro exercício, ó. O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos dos quais 98,90% são do carbono 12, tá? É o isótopo carbono 12. E 1,10% é do carbono 13. Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural. Dados: massa atômica do carbono 12 é 12,000 e do 13 é 13,003. Então aqui a gente tem a massa relativa, ó. Carbono 13. Então o que a gente vai fazer? Básico, vamos jogar a fórmula da média ponderada. Tá? Aqui a média ponderada, essa aqui é a fórmula. E aqui eu separei aqui os dados. Isso aqui é para poder facilitar na hora do entendimento, tá? Então, olha só. O carbono 13, ó, vamos lá, média ponderada, ó. Média ponderada é igual a 12, tá? Aqui foi colocado direto o 12 por o 12 e o 13, ó, porque está muito aproximado ao 12 e o 13 lá, né? 13,003 é praticamente 13. Então, olha só. Média ponderada é igual a 12 vezes 98,90, tá? Esse 98,90, ó, é o percentual de contribuição para a formação do elemento aqui do carbono 12, para a formação do carbono que a gente vê na tabela periódica, ok? E 13, que é o número de massa do carbono, do isótopo 13, tá? Vezes 1,10%, que é o quanto ele contribui para a formação do carbono original, tá? Então, olha só. Já vou passando aqui direto, tá? Que agora é só a resolução das contas. Então, vamos achar que a média ponderada do carbono é 12,1, ok? E esse é o valor que vai ser encontrado lá na tabela periódica, tá? Agora, vamos para mais um exercício. Um elemento M
apresenta os isótopos 79M e 81M. Sabendo que a massa atômica do elemento M é 79,90 unidades, determine o percentual de cada isótopo do elemento M. Então aqui a gente vai ter que fazer, ó, ao contrário. Na verdade aqui, ó, aqui a gente tem, ó, a contribuição de cada isótopo, tá? E esse M aqui já é a média ponderada. Ok? Então o que a gente vai ter que achar? O percentual de contribuição de cada um desses dois isótopos aqui, ó. Então vamos lá, ó. Aqui está a resolução do exercício 2, os dados ali, ó. Então a gente tem a massa do primeiro isótopo, a massa do segundo e a média ponderada, tá? Os dois percentuais é que a gente não tem, a gente vai ter que achar. A fórmula é a mesma, tá? Então, só que algumas coisas vão modificar aqui, aí eu vou explicar para vocês. Então, olha só, média ponderada, tá, igual a massa de x vezes percentual de x, mais massa de y vezes percentual de y, isso tudo sobre 100, ok? Então, olha só. Já substitui os valores, ó, média ponderada, a massa do x e a massa do y sobre 100. Agora, olha só, vamos pegar como base o seguinte. Como esses dois aqui são percentuais e a soma, ó, e x mais y vai dar 100%, correto? Olha só. A gente chega a essa fórmula aqui, ó. X é igual a 100 menos y. Então vamos substituir ali o x, ó, vamos substituir esse x aqui, ó, por esse valor, ok? Substituído, vamos fazer as contas, tá? Lembrando que aqui, ó, propriedade distributiva, ó, a gente multiplica esse por esse e esse por esse, ok? Então vamos lá, olha lá, ó, tá setinha, bonitinho, e a gente chegou a esse valor aqui, ó, tá? Resolvendo ele tudo, ó, a gente tem que esse valor aqui, ó, menos 79 mais 81, vai dar 2y, ok? Fazendo a troca de lado, ó. Perdão, troca de lado não, multiplicação aqui, ó. Igualdade de fração, faz essa multiplicação cruzada, tá? Então a gente tem que 7.990 é igual a 7.900 mais 2y, tá? Resolvendo isso aqui, ó, jogamos 79 para o outro lado e trocamos o sinal, tá? Virou um sinal negativo, ó, 7.900, ok? Então temos que 90 é igual a 2y, y é igual a 90 sobre 2y é igual a 45, ó. Então a gente achou o valor de y, tá, galera? Que é isso aqui, ó. Esse é o valor de y, ok? Então vamos achar agora o valor de x. O que a gente faz? Vem aqui nessa fórmula, ó, que a gente guardou e simples, ó. Vou passar aqui, ó. X é igual a 100 menos 45, porque a gente substituiu o y por 45, certo? Temos que x é igual a 55%. Agora, olha só, vamos ver se bate. Então aqui, ó, o y, no caso, que a gente pegou, era um M81, correto? Então o percentual dele deu 45%. O isótopo 79, a gente achou 55%, ok? Por cento. Então olha só, a massa, a média ponderada, 79,90 é mais próximo de qual? 81 ou 79? 79, correto? Então nós temos, ó, 55%. Então tá batendo, ó, 55% maior do que 45. Então esse isótopo aqui contribui mais para a formação do isótopo da substância, né, do elemento que vai estar na tabela periódica, mais do que o M81. Finalizamos esse exercício. Vamos ao próximo exercício.
Então olha só, esse aqui a gente pode resolver de duas formas, tá? Ou só raciocinando, ou então a gente resolver através de contas. Então a gente vai fazer isso das duas formas. Primeiro, a gente vai fazer raciocinando. Então olha só, o elemento magnésio, número atômico 12, ocorre na natureza como uma mistura de 3 isótopos. A massa atômica desses isótopos, expressa em unidades de massa atômica U e suas respectivas abundâncias num dado lote do elemento, são fornecidos na tabela a seguir. Então olha só, a gente tem essa tabelinha aqui com todos os valores. A pergunta é o seguinte: a massa atômica para este lote de magnésio, expressa em U, é igual a... Vamos lá. Aqui, diferente das outras questões, nós temos 3 isótopos, tá? 24, 25 e 26. Como a formação do magnésio vai ser a partir desses 3 isótopos, a massa dele não pode ser exatamente igual a nenhuma dessas, tá? Porque a gente vai tirar uma média. Então, olha só, nisso a gente já cancela a questão A, a questão B e a questão C. A questão não, perdão, a letra A, a letra B e a letra C. Então agora vamos para a letra D e letra E. Um valor compreendido entre 23,98504 e 24,98504. Vamos lá. Qual é o elemento, qual que é o percentual de contribuição de cada um desses isótopos? 80%, 10 e 10. Qual que contribui mais? Esse aqui, o 26. Correto? Então, a média ponderada que vai aparecer no final, ela tem que estar mais próxima desse valor aqui, 25,98257. Então vamos lá. Qual é a questão que vai estar mais próximo? Então olha só, se a gente botar um valor entre esses dois aqui, vai estar entre esses dois aqui, Então não vai estar mais próximo desse aqui, vai estar mais próximo ou desse, ou desse, ou desse, ou desse. Então eles teriam que contribuir mais para a formação. Então essa aqui, a gente já elimina, ok? Então resposta certa, letra E. Um valor compreendido entre 24,98584 e 25,98259, tá? Aqui agora a gente vai fazer a resolução por contas. Então olha só, com o diferencial, tá, que a gente tem 3 elementos, mas a fórmula é a mesma, é só a gente acrescentar o terceiro elemento aqui, o seu percentual, beleza? Então olha só, pegamos todos os valores e substituímos, 23, esse aqui é o x, esse é o y e esse é o z. Substituímos aqui, aqui é o elemento x, aqui é o y e aqui o z, com os seus devidos valores já substituídos, ok? Então vamos lá. Resolvendo essa continha, aqui resultou nisso aqui, esse aqui resultou nisso, isso resultou nisso. Tudo isso divididos por 100, tá? Essa soma toda resultou, essa soma toda aqui, resultou nesse valor. Dividindo por 100, nós temos que é 25,683156. Então nós temos, vou voltar no slide anterior. Um valor compreendido entre 24,98584 e 25,98259, confirmando, tá, o que a gente tinha encontrado anteriormente, ok? Mais um exercício, vamos lá. Então olha só, o oxigênio é um elemento químico que se encontra na natureza sob a forma de 3 isótopos estáveis, tá? O oxigênio 16 de ocorrência 99%, o 17 de ocorrência 0,60 e o 18 de ocorrência 0,40. A massa atômica do elemento oxigênio, levando em conta a ocorrência natural de seus isótopos, é igual a... Então nós temos as opções aqui, Vamos à resolução do exercício. Aqui a gente fez, a massa dos isótopos e os seu devido percentual de contribuição, tá? Então vamos lá. A conta, a mesma, tá? Que a gente já está acostumado a fazer. 3 isótopos, tá? X, Y e Z. E vamos substituir os valores, tá? Valores substituídos,
esse valor, esse resultado, esse valor, esse resultado. Tá, aqui é só operação matemática, tá, galera? Então, acho que não tem nenhuma dificuldade, por isso que eu estou passando um pouquinho mais rápido. Então, olha só. Tudo isso divididos por 100, temos que 1.601,4 divididos por 100, média ponderada, esse valor aqui, ó, 25,683156616. Aqui, galera, entrou uma vírgula errada aqui, tá? Então essa aqui a gente cancela, essa vírgula não existe, tá? Então, resposta certa, letra C. Ok, galera? Com isso chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouco cada um de vocês, tá? Em breve estarei postando mais vídeos e espero que tenham gostado. Obrigado